Você acha possível treinar com frequência, dormir bem, trabalhar e ainda ter uma vida social ativa? Flávio Cettani, sócio de uma das academias mais legais de São Paulo, vem dar a opinião dele aqui pra gente hoje. Vem comigo que tá imperdível. Seja muito bem-vindo, Flávio. É um prazer te ter aqui. Eu não quero contar a sua história, porque eu sei que você conta melhor que ninguém. Então, eu vou te dar a palavra. Eu quero que você se apresente e já conte um pouquinho pra gente sobre o que você faz e qual o seu propósito de vida. Nossa, que complexo. A história é fácil. Bom, a minha história começou lá atrás, fazendo educação física, depois tentando escolher um ramo dentro da educação física, uma carreira. Mas foi fácil escolher que eu queria trabalhar com musculação. O começo foi bem difícil. Depois eu comecei a entender que você precisava criar um produto mais sofisticado e fui para esse lado personal trainer, que eu tinha que explicar o que era ser um personal trainer na época no Brasil. Nós estamos falando dos anos 90. Então era difícil, só quem viajava sabia o que era, quem viajava muito. E aí a coisa começou a decolar e eu sempre fiz tudo com muita energia, com muita dedicação. Isso você estava em academia grande? Eu comecei a trabalhar em academias pequenas e fiquei insistindo até entrar numa academia grande. Tá. Entrei numa academia grande e aí sim aí a coisa decolou, da academia grande decolou. A história é bem longa, né? Se eu for contar tudo, tem um monte de história no meio do caminho, mas resumindo, é isso. E aí a minha agenda começou a ficar cheia, eu comecei a fazer sucesso, eu comecei a falar um monte de não posso treinar, não posso. Falei, para um pouquinho, eu estou falando muito não para tudo que eu sempre quis, estou falando não para dinheiro. Só que tem uma limitação física a personal trainer. Sim. Então, aí vou criar uma equipe para trabalhar comigo. Aí comecei a treinar os professores para trabalhar comigo e deu super certo. Eles também precisavam, porque eles eram bons professores, mas não tinham outros skills que precisava. E aí a gente começou como equipe a conseguir atender bastante gente, isso foi crescendo, até eu começar a me incomodar com como as academias grandes operavam. Tá. Eu sabia que aquilo não ia funcionar no longo prazo. E até hoje eu recebo recado de alguns sócios aí dizendo, bem que se avisou. Então aí eu comecei a pensar, não vai adiantar eu ficar chorando nem reclamando, né? Eu vou ter que criar a minha. Porque ficar aqui batendo cabeça não vai dar certo e eu vou atrasar a minha vida. E aí começou o projeto de criar a 7. Isso tem uma coragem, né? De sair... Precisou de bastante coragem, mas eu precisei de coragem para tudo. Eu precisei de coragem para fazer educação física, eu precisei de coragem para pedir demissão de coordenador da maior academia do Brasil na época e virar personal trainer. Precisei de coragem para montar uma equipe, deixar os outros usarem meu nome e, obviamente, depois para criar a 7, que era um projeto na época revolucionário, que todo mundo falava que em um ano eu ia quebrar. E a gente está aqui há 13 anos e o resto você sabe, né? Não preciso contar toda Não, mas a história. conta pra gente o que é a 7, porque eu conheço muito bem. Sou a maior fã, sou uma pessoa que não consegue sair de lá nunca, mas ela tem um modelo muito específico, né? A 7 foi criada principalmente para, na época, acabar com tudo que irritava as pessoas que iam numa academia. Então as pessoas iam na academia e não se incomodavam de pagar uma grana considerável para mim e para minha equipe, mas se incomodavam de pagar 10% daquilo de mensalidade da academia. Porque só parar o carro era ruim, porque o banho era ruim, porque a academia não estava limpa o suficiente, por um monte de motivos. E aí eu percebi que essas coisas eram muito importantes para você prestar um serviço diferenciado. Nessa época eu já estava viajando bastante, já estava conhecendo lugares diferentes, hotéis em vários lugares do mundo, e comecei a entender como é que funcionava esse tipo de amenity, né? Das pessoas terem esses serviços de um jeito fácil e como parte do processo, não precisa pedir por isso. E uma das ideias foi fazer isso na 7. Mas o grande diferencial não foi esse, porque isso todo mundo copia. O grande diferencial foi criar um sistema de personal trainer sem hora marcada. São Paulo é um lugar muito complicado e as agendas foram ficando cada vez mais complicadas, as pessoas foram se atrasando, não conseguiam cumprir a agenda. Então, eu criei para a 7 um sistema onde você tem um treino programado, inicialmente por mim, numa entrevista que eu chamo de coaching, e depois montado pelos coordenadores de cada área, e sempre que você chegar, você é atendida por um personal trainer sem precisar marcar a hora. Você tem um compromisso comigo de dias por semana que você vai para o programa funcionar. Certo. Mas a agenda é sua.
Cara, isso na é personal. fenomenal, né? E é muito disruptivo. É muito. Eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar. Você não viu porque não tinha, você não vê ainda porque não tem, porque todo mundo que tentou copiar até agora não conseguiu, porque dá um trabalho do cão para fazer isso tudo funcionar. Eu imagino. Das 5 da manhã às 11 da noite, sábado e domingo. Então é por isso que é muito complicado copiar isso. Como é que você inspira aquela galera que tá lá dentro? Como é que você move esse time? Porque é um super time, né? Eu sou prova disso. Eu chego lá, tem quantos personagens disponíveis? 60. Uau! Não, no total, né? Sim. Eu não sei se tem uma receita exata para fazer isso. Educação física, na minha opinião, não é para quem gosta de esporte, nem para quem gosta de treinar. É para quem gosta de pessoas. É para quem gosta de estimular pessoas, de levar as pessoas para o seu melhor. E aí hoje eu faço isso com os meus clientes e com a minha equipe, com os meus professores. Então todo mundo que está lá, ou a grande maioria, percebe, mesmo nas broncas, mesmo nos momentos críticos, que o objetivo é fazer deles grandes profissionais, é fazer deles pessoas melhores. Muitas vezes você tira eles de um mundo que é um mundo completamente diferente daquele, né? A SET é um lugar sofisticado, é um lugar de pessoas de alto poder aquisitivo. O estudante de educação física normalmente vem de um outro ambiente, de um ambiente que ele tem que se adaptar para fazer essa transição. Ensinar ele a fazer a transição, ensinar ele o linguajar, como é que ele se comporta, como é que ele atua. Ele não precisa esquecer as raízes dele, ele vai fazer o lado de diversão da vida dele do jeito que ele gosta, mas ele precisa entender que para ele ter sucesso profissional como personal trainer, ele vai ter que ter uma atitude diferente daquela que ele tem no churrasco com os amigos. Claro. Eu te perguntei isso porque no final, quem é a porta de entrada para a tua academia, no final das contas, é o cara que tem a interação o dia inteiro com o aluno, né? Então, aquilo que você quer entregar para o aluno, ele é o veículo, né? Eu não diria que ele é a porta de entrada, eu diria que ele é o veículo. Isso, de comunicação. Né? A porta de entrada a gente tem várias. A indicação, aquele famoso boca a boca, ainda continua muito forte no caso da SET, porque virou um referencial muito grande. Mas hoje as redes sociais, as pesquisas e tudo, elas levam muita gente para lá por conta disso, mesmo que não tenha tido uma indicação. De repente a pessoa também vem de um outro mundo e começa a trabalhar ali perto e isso faz ela chegar na SET. Mas sim, os professores são muito importantes porque aquela aplicação prática do dia a dia são eles que fazem. Eu e os coordenadores, que estão todos lá há bastante tempo, porque lá a gente só tem crescimento orgânico, eu não contrato nenhum coordenador de fora. Todo mundo que chega lá num cargo diferenciado, chega por mérito, porque trabalhou lá desde sempre e fez por merecer aquela posição. Então, a gente faz esse meio campo para fazer que a coisa, de vez em quando, ela sai um pouco do equilíbrio, ela volta para o equilíbrio, se ajusta alguma aresta e tal. Mas, sem dúvida, o dia a dia é feito pelos professores que estão ali aplicando os treinos. Bom, e aí, acho que em 2 minutos de conversa, acho que já deu pra ver que você é muito rápido, né? Até difícil acompanhar aqui. me conta um pouquinho da tua rotina, porque é uma história muito vencedora, essa tua, né? Então, qual é o teu mindset? Por que você acorda? O que você quer entregar pro mundo? O que você quer dali, daquele negócio? A pergunta é complexa. Mas vamos lá, vamos começar com rotina. Rotina é uma palavra que eu gosto muito porque eu não vejo ninguém fazer sucesso de verdade, duradouro, sem rotina. Sim. Rotina, para mim, é uma parte fundamental do sucesso de qualquer profissão. Não é da minha, não, de qualquer profissão. Mas na minha especificamente, principalmente no começo da minha carreira, foi muito importante, porque eu tinha que acordar 4h30, 5 horas da manhã, eu tinha que começar a trabalhar às 6, eu tinha que me programar, então na véspera eu tinha que levar tudo que eu ia comer, porque também não tinha grana para ficar comendo fora o dia inteiro, e eu não podia comer qualquer coisa, porque foi um período que eu estava muito focado nesse lado fisiculturismo, era uma escola aquilo para mim, e é legal a gente falar disso depois. Então a minha rotina era muito exata, nada podia sair do padrão. Esse era um puta chato? Era um puta chato. Até hoje eu sou com um monte de coisa. Mas nessa época eu era insuportável. Não, eu vou fazer uma pausa. Ele é maravilhoso. Senão eu não teria convidado. Mas aí eu acho que a rotina é fundamental. E a rotina para mim ainda hoje é fundamental. Claro, a minha rotina hoje ela é mais flexível do que essa rotina de 30 anos atrás. Mas ela ainda é uma rotina muito exata. Vários amigos falam, para que você acorda tão cedo? Mas por que você come na sua sala um peixinho com não sei o quê? Era nisso que eu queria chegar, era nisso. Essa é a minha rotina. Porque eu vejo isso, e isso eu acho que é inspiracional para todo mundo que está lá, inclusive embaixo de você. Exato. Eu não preciso mais chegar às 5.
Mas eu posso chegar às 7h30, 8h, mas eu não me dou a liberdade de chegar consistentemente às 10 horas da manhã. As coisas começam a acontecer na academia nesse horário, 6, 6h30, 7. Mesmo tendo saído para jantar no dia anterior, mesmo tendo uma vida daí eu saio ativa. bastante. Esse é um grande prazer que eu tenho. Não é só o sair para jantar e comer, é o prazer de sociabilizar, de conhecer coisas diferentes, de ter outras experiências. Isso é uma coisa que eu hoje não abro mão. E eu preciso equilibrar isso com a minha vida profissional e com a minha vida fitness, saúde, vamos chamar assim. Então, a minha rotina de alimentação, de tudo, ela é muito regrada no dia a dia. Independente de você ter saído, tomado uma garrafa de vinho, etc., você não se desculpa, né? Você acorda no dia seguinte e fala, vamos lá de novo, acordar cedo, comer direito. Levo minha filha na escola, minhas filhas, né? Cada dia uma, elas entram em horários diferentes. E eu acho que isso aí passa para elas também. Uhum. Elas não acordam com ninguém acordando, apesar de ter uma estrutura hoje em casa e tal, mas elas acordam sozinhas, elas colocam o relógio delas para despertar. Quando alguém chega no quarto delas, elas já estão prontas, trocadas. Então, é uma mensagem que você passa. E é essa imagem que eu vejo em você e que eu queria muito que a gente debatesse um pouco mais sobre o assunto, porque muita gente hoje tem bastante dificuldade, né? De sair, socializar. Já conversei com inúmeras pessoas que falam, eu prefiro nem ir, já que eu não posso beber, ou porque eu tenho que acordar cedo, então não funciona pra mim. E aí você tá abrindo mão, de repente, de muita coisa, né? Exato. Em prol de uma rotina de treino, que eu acho que todo mundo tem que ter, independente do resto. Cada um no seu nível. Cada um no seu nível. Mas dá pra equilibrar tudo isso, né? Eu diria que mais do que dá, eu diria que tem que equilibrar tudo isso. Tem que equilibrar. Hoje em dia não tem mais desculpa para não fazer atividade física, não é mais falta, pelo menos num nível um pouquinho mais alto de informação. Não tem mais desculpa para você falar, eu não sabia. Não, todo mundo sabe. E eu acho que se teve um legado aí da pandemia, uma coisa importante da pandemia, foi isso daí. Foi a mensagem de que, olha, quem se cuida, quem não tem processos inflamatórios muito grandes dentro do corpo, quem leva uma vida saudável, quem tem imunidade mais alta tal, não sofreu, ou foi minoria absoluta. E todo mundo que, por algum motivo, às vezes não do próprio controle, tinha algum problema mais sério em relação a isso, foi desastroso. Então, eu acho que não tem mais essa desculpa de eu não sei, que você não sabia que era tão importante. Não, todo mundo sabe. Quanto cada um vai fazer, aí sim, aí depende de vários fatores. Por quê? Porque você quer ficar rasgada. Você é uma pessoa perfeccionista, eu também te conheço. Então, a hora que você olha no espelho e uma coisinha, não, eu tô assim, a hora que uma coisinha saiu do lugar, a hora que você achou que você ganhou meio quilo de peso que não deveria ter ganhado, você se incomoda absurdamente, começa a trabalhar com aquilo. E isso é um nível alto de ambição. Depois tem um nível competitivo, tal, e aí é outra coisa. Sim. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que elas fazem ginástica, que elas treinam e que elas se alimentam só para ter uma vida saudável. Então, a primeira pergunta do coaching, e o coaching é isso, quando eu faço o coaching, como é que nós vamos equilibrar a sua vida? Ótimo. Por quê? Tem que Porque ser depende do que possível, você quer. né? Tem que ser possível. Não, mas eu quero só cuidar da minha saúde. Você quer só cuidar da sua saúde? Então tá ótimo. Nós vamos montar um treino assim, a sua alimentação tem que ser uma alimentação regrada, saudável e tal, mas beleza. Você não precisa ficar preocupado exatamente com as quantidades de cada coisa. O seu treino é esse, tal. Isso vai deixar os seus indicadores de saúde melhores, mas não necessariamente vai mudar o seu corpo. Talvez não mude nada. Não, mas eu quero mudar. Então, a hora que fala que quer mudar, você já conseguiu fazer a pessoa dar o primeiro passo. Vai ter que sair da zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto. Ela já vai ter que entender que beleza. Talvez aquela dietinha saudável, come uma fruta, um legume, tal. Só aquilo lá não vai resolver. Ela precisa começar a prestar atenção no que ela come para ter resultado. E para compensar as exceções, né? Porque todo mundo quer. Isso é outro passo. Aí ela vai ter que pegar e adaptar o treino dela para ter resultado. Mas o que você quer? Você quer mudar um pouco a forma do seu corpo? Você quer aumentar o tamanho da sua perna, do seu glúteo? O cara quer ganhar um pouquinho mais de massa muscular em cima, tal. Então, você precisa fazer um treino que te leve para isso. Não é só ir na academia se mexer. Não é qualquer aula. Não é qualquer atividade física. Então, muito do trabalho do coaching é isso. É você mostrar para a pessoa o que é que ela tem que fazer para chegar onde ela quer. Pilates é bom? É ótimo. Pilates é bom para ganhar massa muscular? Não. Então não adianta você fazer Pilates para ganhar massa muscular.
comecei a correr e tal, mas o meu corpo não está mudando. Mas quem falou que só de correr seu corpo vai mudar? Você vai ficar mais condicionado. Mas eu detesto comer proteína. Bom, então você não vai ganhar músculo. Não vai. Você vai fazer força à toa, você vai ficar se matando e não vai ganhar músculo. Então, isso para dar resultado do treino. Aí nós vamos juntar tudo isso depois com a vida social. Eu gosto de sair todo dia, beber todo dia, comer tudo que eu gosto. Bom, você vai ter um grande problema para equilibrar isso com a sua vida social. Definitivamente. A gente sabe. Exato. Eu adoro sair. Eu também. Eu faço isso bastante. Mas a compensação, claro. Não é que ela é sofrida, ela tem uma conta ali, que é uma conta quase que matemática. Entendeu? Não, eu pago a conta do dia seguinte, eu faço jejum, eu vivo na dieta durante a semana, eu sei como é que é isso. E do outro lado, tem aquele cara que gostava da vida social, aí ele vai pra academia e ele acha que ele tem que parar com tudo. Ele não tem que parar com tudo. Ele tem que aprender a equilibrar. E esse equilíbrio vai mais para um lado ou mais para o outro. Depende de onde ele quer chegar, em quanto tempo ele quer chegar. Aí eu vou casar daqui 2 meses, tá um desastre. Bom, você vai ter que ser muito radical nessa transformação. Agora, não, meu projeto é de 1 ano. Ótimo, vamos equilibrar, vamos aprender. Você vai sair para comer? O que você vai pedir quando você vai sair para comer? Você vai pedir um risoto? Não. Você vai pedir uma proteína. Pode ser uma delícia, gostosa. Pode comer um steak. Pode comer um peixe maravilhoso, não um peixe seco, feito de qualquer jeito. Então, existem várias maneiras de você ensinar as pessoas a fazer da vida social um aliado da vida fitness, da vida saúde, esportiva. Até porque quanto que as pessoas que chegam lá têm consciência de que também o esporte, o exercício, o treino é muito importante para a cabeça, para a saúde mental deles. E que se eles tirarem coisas que também são, como uma vida social, aquilo no final é minimamente desastroso para as pessoas. Porque eu acho que a resiliência que eu tenho de ter que treinar todo dia, de ter que fazer força lá e no meu limite, de ter que conectar minha cabeça com o meu músculo, ela me faz performar melhor no meu dia. E ser mais resistente para um monte de problemas e um monte de dificuldades da vida. Ou isso sou só eu? Não, isso é loucura da minha cabeça. Não é só você, nem um pouco loucura. Não é uma coisa que está, entre aspas, disponível para todos. Quem já passou por um processo desse, de treinamento de alta intensidade, com níveis altíssimos de dedicação e sacrifício, e abrir mão de outras coisas, já entendeu o quanto isso aí pode ser bom ou ruim. Porque a cobrança excessiva da atividade esportiva também pode ser ruim. Mas a hora que você acha um ponto de equilíbrio entre o que você se determinou a fazer, você conseguiu entregar aquilo te dá uma força muito grande. Te dá uma força para tudo. Sim. Então, claro, a gente sabe que existe no mundo hoje uma linha que prega que grandes executivos tenham esportes de alta performance. Por quê? Porque é uma maneira de se testar, de se colocar no limite, de testar a ascendência sobre a equipe. Isso é muito importante para você. O esporte vira um treinamento para a sua vida. Sim. Tanto para a sua vida familiar, social, quanto para a sua vida profissional. Então, claro, eu acho fundamental. Eu acho que pode ser muito importante. Mas esse nível altíssimo não é para todos. Não precisamos falar de nível altíssimo, mas hoje existe alguma figura que você se inspire, que você olhe e fale, esse cara é um vencedor, ele chegou lá, olha aí. E que esse cara não tem uma rotina de treino, eu desconheço. Não, eu acho que tem exceções, óbvio, alguns por limitações e tal, mas todo mundo que você vê, no mínimo tem essa preocupação. No mínimo tenta entregar esse outro lado também. Esse lado de cuidar da saúde, esse lado de e às vezes não é pela fazer estética, esporte. não. Vários não é pela estética. É porque você vai respirar melhor ao longo do seu dia, você vai ter um dia com mais energia, você vai... Quem passou por isso percebe. Quem passou por um processo desse percebe que dorme melhor. Sim. Percebe que oxigena melhor, que conversa melhor, que interage melhor. Se move melhor, a né? química é outra. Exato. Você muda a química interna. Você não muda a química interna com remédio o tempo inteiro. Você muda a química interna dessa maneira, treinando todas as suas estruturas para trabalhar a seu favor e a favor do seu corpo. Isso é treinável. E isso está à disposição de todo mundo. Em que nível cada um vai chegar, depende de vários fatores. Mas, com certeza, um modelo de vida, é um lifestyle
que acaba sendo muito positivo para todo o entorno, não só para a parte de vaidade estética, óbvio. Mas é importante vaidade estética? É importante. Não vamos ser hipócritas e falar que não é importante. É importante. É uma questão de autoestima, né? Não tem como a gente negar. Agora, quanto também, vamos puxar então um pouco para esse assunto. Quanto você tem, porque a gente tá falando de uma academia hoje que ela é high-end, né? Que a gente é um grupo seleto ali. Quanto ali é excessivamente vaidoso o processo de você ver as blogueiras, aquele no mundo digital, tirando fotos, expondo, porque hoje a gente está vivendo uma exposição muito forte em cima disso. Aquilo é um tanto quanto exagerado ou você acha que é inspiracional para todo mundo que vê? Eu acho que. Eu quero ser polêmica. Eu não sou um cara que sofro com rede social. Para mim, não é uma coisa que faz mais bem do que mal, em todos os sentidos, inclusive como resultado para trabalhar. Mas eu acho que a gente sempre teve inspirações, né? Então, em alguns momentos, lá atrás, a inspiração era Hollywood, a inspiração eram as modelos, a inspiração nas revistas. Então, essa inspiração vai mudando. O problema da rede social é que ela está presente o tempo todo, ela bate muito pesado. Você gostava de uma revista, comprava a revista, aí depois a revista aparecia de novo depois de um mês. Na melhor das hipóteses, algumas depois de uma semana. Até ali você foi impactado, aquilo saiu, saiu. Então hoje não, o tempo inteiro. Você pega um aparelhinho com ele na sua mão e você o tempo inteiro é impactado por tudo, todo tipo de imagem. E claro, tem as imagens inspiracionais e tem as que você sabe que são mentira, que são falsas, são imagens montadas. Isso aí mas também... às vezes você não sabe, né? Você fica aquilo o dia inteiro. Nossa, quanta mulher bonita, quanto homem bonito, aquilo. Eu quero chegar nisso. E aí começa a onda dos anabolizantes, esteroides, etc. E aí, não, eu tenho que abrir mão de tudo. É um pouco isso, assim. Será que às vezes as pessoas vão para algum lugar que elas não precisavam? Sem orientação vão. Fogem do equilíbrio? Sem orientação, com certeza vão. E a 7 é uma academia, mesmo sendo high-end, que eu acho que ela não foge desse universo de todas as academias. Você tem de tudo. Você tem desde as pessoas que vão lá com certo equilíbrio para se cuidar, como a gente falou, as pessoas que vão para um exagero, que aquilo vira a vida delas, e as pessoas que passam o tempo, que estão lá fazendo terapia. Que é importante ir para algum lugar e encontrar pessoas e o resultado não é o mais importante. Apesar dela dizer que é, porque dizer que é completamente diferente de agir como se fosse. São coisas completamente diferentes. As atitudes são outras, né? Pensamento, palavra e ação. Essas coisas, quando entra em curto-circuito, é um desastre. Me conta que tipo de aluno tem lá. Porque eu já vi que tem de tudo, né? Qual que você mais gosta de atrair? Olha, sabe, eu gosto... Claro que a gente tem pessoas, como em qualquer coisa, que você tem uma interação melhor, que a sua energia bate melhor, que você conversa, gosta de conversar, se sente bem estando do lado. Tem aqueles alunos que dão mais trabalho, que burlam um pouco as regras em todos os quesitos, e você vai ficar ali colocando no trilho o tempo inteiro, trazendo de volta para a realidade. Nesse nível de academia, o cara acha a academia da casa dele, então ele faz um monte de coisa, ou tenta fazer, que acaba atrapalhando a vida dos outros e da equipe. Sim. Então a gente tem que sempre ficar toreando isso. Mas para mim, o pior tipo de aluno é aquele aluno, e não é só que eu acho que isso é o pior tipo de aluno. Para mim, isso é um tipo muito complicado de pessoa. É aquele que está sempre reclamando. É o pior Sempre tipo reclamando. esse. Porque nunca tá bom. Nunca tá bom. Você já deve ter tido namorado, amigo e tal, que não importa o que você faça, não tá bom. Ele está reclamando. E tem aluno assim também. E é muito complicado, porque mesmo que você tenha... A maioria das reclamações não é nada. Né? Você não vai nem tentar. Mas mesmo que você tenta resolver, porque tem algum sentido, não vão resolver. Porque o drive dele é reclamar. Claro. Se você resolver um problema, ele vai criar outro. Ele vai arrumar outro para reclamar. Esse aluno é muito chato. Ele é muito chato. Ele fica lá muito tempo? Não, às vezes fica. Às vezes fica. Fica. Sinceramente fica. Sem dar nomes, né? Óbvio, mas às vezes fica. E é complicado. E você olha e fala, não é possível. Mas eu vou ouvir alguma coisa. Né? Mas quando você para e pensa, não deve estar tão ruim assim, né? Porque se ele segue. Mas é exatamente isso que eu falo daí para as pessoas. Porque a gente lá uma pesquisa interna, né? Aparece lá para mim toda hora isso. Então, aí as meninas que trabalham comigo lá na administração, no marketing. Mas olha, você viu, não sei o quê. Eu falei, mas quem está reclamando? Deixa eu ver.
Pô, mas tá aqui há 5 anos. Exato. Tá reclamando do quê? Isso aqui não é novo. Tem como subir o preço pra ele? E aí, ele continuou. Ele Então, continuou, tá tudo bem. exato. Tá tudo bem. De quando eu faço um teste desse aí... Acho que esse é o melhor teste. É isso. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco polêmica aqui, um pouco Fala. mais. É possível ser vegano e ter uma construção de massa muscular significativa? Bom, vegano pra mim tá naquele último degrau da radicalidade, certo? Sim. Antes disso tem o vegetariano. Sim. Se você perguntar para mim de vegetariano, eu vou dizer para você que é perfeitamente possível. Um pouco mais difícil, Tá. mas possível. Dá para não comer carne e construir massa muscular com outro tipo de proteína animal. Sim. Com proteína láctea, com proteína do ovo, com whey protein e tal. São coisas que, teoricamente, não matam o bicho. Sim. Certo? Então você não está fugindo da filosofia. O vegano, ele não pode ter contato com nada que venha do reino animal. Nada. Então, aí fica complicado, porque toda a sua proteína tem que vir do reino vegetal. E no reino vegetal não existe proteína pura. Toda a proteína está associada a carboidrato e gordura. Sim. Pouca gordura e muito carboidrato, mas toda. Todos os grãos, tudo que tem alto teor proteico está associado. Então, ele consegue comer altas quantidades de proteína? Ele até consegue, só que ele necessariamente vai comer altas quantidades de carboidrato. E aí, estabelecer esse equilíbrio, conseguir elevar um pouco a cota proteica, que é fundamental para a construção de massa muscular, é muito difícil. Se eu falar aqui impossível, posso estar dizendo alguma coisa que vai ofender alguém, vai aparecer um exemplo que conseguiu. Pô, mas não vamos balizar pela exceção. Balizar pela exceção é muito complicado. A gente baliza pela regra. Claro. Exceção é exceção. Quem nasceu privilegiado, quem tem um comportamento radical, que consegue pesar todas as refeições, fazer combinações com as farinhas das coisas. Às vezes você extrai a proteína de tudo em forma de pó e depois mistura. Beleza. E aí você começa a entrar numa parte mais de processados, Exato, né? aí tá Não processado. do alimento In natura. in natura. Exato. Exato. Então, dizer que é impossível talvez seja uma palavra muito forte, mas eu posso afirmar que é muito difícil. Muito difícil. Eu respeito todas as filosofias, respeito. Tem gente que aparece lá, eu só explico para ela que vai ser muito mais complicado. E o quanto que você acha que o álcool interfere na degradação da massa muscular? Isso está na moda, essa discussão, né? Essa discussão é uma discussão que nunca apareceu tanto, ela está na moda. Mas é o seguinte, o álcool, ele é um inimigo de performance. Sejamos realistas. É um inimigo de performance. Se não fosse assim, se o álcool fosse amigo de performance, os atletas de ponta todos teriam na sua recomendação consumir um pouco de álcool. Né? E é difícil estabelecer esse equilíbrio do quanto é bom, do quanto não é bom, que faz bom para bem para um, mal para o outro. Mas o álcool tem vários problemas em relação a isso. O quanto ele tira de açúcar do sangue, que é um açúcar importante para a energia, para você treinar e tal. E ultimamente tem essa discussão aí de quanto ele atrapalha. Não é quanto ele degrada, é o quanto ele impede o anabolismo. Entendi. Entendeu? A construção Sim. de massa muscular. Então eu acho que se você estiver numa fase de construção de massa muscular e aquilo for uma prioridade para você, você tem que baixar radicalmente o seu consumo de álcool. Tá? Não precisa eliminar para não atletas, não precisa eliminar, mas tem que baixar radicalmente nessa fase de construção de massa muscular. Tá. A hora que você está numa fase de manutenção, de equilíbrio da sua massa muscular e tal, talvez você não precise baixar tanto. Você precisa achar aquele ponto aonde ele não te atrapalha. Então, tem os radicais que dizem que qualquer quantidade atrapalha e tem os moderados que estipulam ali uma determinada dosagem até alta para conceitos generalistas por dia e por semana. Então, a minha opção hoje, até porque é um dos meus grandes prazeres, óbvio. Né? Então, principalmente vinho. A minha opção hoje é beber e não estar beber, claro, socialmente, Sim. com equilíbrio, e não estar tão preocupado com quanto eu vou aumentar a minha massa muscular, até porque também já fazendo um atenuante, eu fiz isso aí lá atrás. Então, naquele meu período de treinamento intenso, inclusive para competir, de ganho de massa muscular, eu não bebia nada. Claro. Então, de novo, se é esse o objetivo, se a prioridade é essa, realmente tem que ser o mais radical possível. E não só em relação ao álcool, em relação a outras coisas, mas
em relação ao álcool, sim. A partir do momento que você começa a querer equilibrar com a sua vida social, e o álcool é um dos seus prazeres, não só pelo sabor e pela experiência, mas porque ele te deixa num estado diferente, porque você interage com as pessoas diferente. Você já tentou sair com gente que bebe e um dia que você não bebe? Não, eu não faço isso. Dá pra fazer, exato. É impossível, entendeu? Não dá pra fazer isso. Que bebe muito e que eu não tô bebendo. Você não tá bebendo e o cara tá todo falo- mundo lá rindo, o grau, a voz vai subindo, Exato, a eu risada falo- vai subindo, as bobagens vão aumentando e você tá lá, entendeu? Em outro estágio. Não, e começa a me consumir aquilo. Eu preciso tomar um É negócio lógico. também. Eu falo, pelo Ou você amor toma um de negócio e Deus. você vai embora. Senão, é isso. É isso. Eu vou meditar, né? Claro. Mas isso acontece com qualquer droga. E eu também não faço o inverso aqui. Talvez as pessoas estejam me conhecendo melhor agora. Mas sair pra beber com alguém que não bebe. Não dá. Porque, cara, eu começo a ficar um pouco tensa. Será que eu tô solta demais? Lógico. Mas eu já fiz esse raciocínio aí com a minha mulher que bebe. E aí ela saía com umas amigas que o marido não bebia. Eu falei, não combina mais, não combina mais, não combina, porque não dá certo, porque não encaixa. Por um monte de motivos. Tô começando a inventar mentira, falar mal dos Lógico, outros, fazer tudo. Eu falo de tudo, hein? Eu sou metido a falar de tudo. Mas na hora que não dá, não consigo mais. Eu falei, você é pra almoçar com ela, vai, vocês fazem o que vocês quiserem. Me coloca nesse programa. Não, mas eu acho que isso é uma particularidade, e não vamos esquecer que o álcool também é uma droga, de todas as drogas, tá certo? Então, beleza, podemos falar de tudo? Claro. Então tá bom. Então se você não é maconheiro, você tá numa turma de maconheiro que gosta de fumar maconha sem nenhum preconceito, não dá para ficar, porque eles também mudam de astral. Beleza, é diferente. Se você tá numa turma lá que toma chá de cogumelo, você tem que tomar chá de cogumelo. É verdade. Se você está numa turma que toma muito anabolizante, você tem que tomar anabolizante, porque o papo é outro, porque eles comem outras coisas, porque eles não vão tomar uma cervejinha, eles não vão relaxar. Entendeu? Então, é completamente razoável a gente entender que as tribos vão se encontrando. E aí, até vou fazer um paralelo aqui. Eu sinto que a Sete, ela tem uma tribo até um pouco mais uníssona, né? Tipo, é uma galera que usa o treino um tanto quanto o lifestyle e, tipo... E entende que aquilo é parte da rotina. Ninguém vai lá, tipo, se matar Não. e jogar ferro no chão e ficar Alunos, não. alucinado. E eu me sinto bem ali, porque, sei lá, geram papos interessantes, você se conecta com pessoas legais, os professores são alto astral, a academia é charmosa. Então isso também te motiva, né? Bom, obrigado pelos elogios, o que a gente tenta fazer Não, mesmo eu sou sincera. Mas a SET é bem heterogênea em relação aos alunos por conta disso. Tem os que são um pouco mais radicais em relação a como eles levam o programa e o lifestyle deles e tal, mas também não é que não faz nada fora dali, tem vida social e tudo. A gente tem um lado dos professores, e os professores sim, tem uma turma grande que compete, que aí leva muito a sério essa musculação competitiva, e aí é marmita, 8 litros de água, não pode beber. Então, sim, com certeza, tem isso daí lá dentro, e é legal, porque serve de balizador, e esses Sim. meninos, como eu já tive, estão na idade de fazer isso. Outro dia eu fui jantar num restaurante bacana e o maître desse restaurante, um maître muito conhecido aqui em São Paulo, ele é pai de um dos professores. Sério? Ah, porque é legal ver você aqui tomando um vinho e tal. Não, porque ele não bebe, ele não faz nada. Eu falei, mas ele está na idade de não beber. Ele está na idade certa para isso. Na profissão que ele quer, ele agora tem que não beber mesmo. Ele tem que dormir cedo, tem que acordar cedo, ele tem que treinar, ele tem que fazer dieta, ele tem que passar isso para as pessoas que estão com ele. E você só consegue passar de verdade aquilo que você pratica. Legal escutar isso, porque no final é uma trajetória, né? Pra gente Claro. chegar ali onde a gente quer, não existe vida sem esforço. Mas vamos lembrar que eu faço ginástica todo dia. Eu jogo tênis, eu faço aeróbico, faço musculação, eu cuido super da minha alimentação. E hoje eu consigo fazer tudo isso com esse componente de vida social, que para mim também é fundamental, inclusive para os negócios. E quão importante é, né, você chegar na velhice tendo feito musculação? Porque muito se fala hoje também, as pessoas querem correr, querem fazer cardio, querem fazer muitos esportes e elas esquecem o quanto é importante ela fortalecer o músculo dela para ela envelhecer bem, né? A musculação também não tem mais segredo isso, musculação é fundamental. Musculação é remédio para tudo hoje, tudo, absolutamente tudo.
inclusive para males de envelhecimento, anti-inflamatório, até para melhorar a capacidade aeróbica, até um determinado ponto de quem não pode fazer atividade aeróbica ou não suporta fazer atividade aeróbica, e o número é grande. É obrigatório fazer? Não. É importante fazer? Sim, tem gente que não consegue. Então, a musculação consegue ajudar em tudo isso. A te dar essa energia vital, a te preparar para você envelhecer com dignidade. E, fora isso, essa síntese proteica, a construção de massa muscular e o conjunto de reações que tudo isso propicia dentro do corpo é um grande remédio para o corpo. Se levado a sério, é fundamental e, inclusive, para quem coloca as atividades aeróbicas como prioridade, pedalar, correr e tal, vai ter que fazer musculação. Se não fizer, em algum momento vai fazer obrigado. Vai se machucar e vai ser obrigado a fazer. Ou porque vai chegar num determinado ponto que está perdendo massa muscular e fala, cadê meu corpo? O que aconteceu com ele? Ele não consegue levantar da cadeira sozinho, né? Exato. Que aí é o mais triste. E que a gente vê muito, né? Muito. Aliás, é a regra. A gente está começando a tentar introduzir esse conceito. Claro que, dependendo do lugar, é muito difícil, existem muitas limitações, mas para todo mundo que tem essa informação e mínimo de condição, e de verdade, a área da educação física reclama muito das low cost, e eu acho que a low cost tem um mérito. A low cost, ela democratizou a ida à academia. Então, para isso ela funciona. Claro que é inteligente, depois de um tempo, você saber o quanto de orientação você precisa. E, num determinado momento, dar um passo para cima, nesse degrau. Né? A gente não começa a vida indo no restaurante 3 estrelas. Você começa a vida aprendendo a comer para chegar lá. E isso funciona com tudo. Você não começa tomando vinho mais caro, você começa tomando, entendendo o que é tomar vinho. Atividade física é igual. É importante começar, sair da inércia, e aí você vai dando os próximos passos, dependendo da tua disponibilidade financeira e da tua ambição física e de lifestyle. E tem muita coisa hoje também disponível online que as pessoas conseguem fazer sozinhas, né? Online eu já não gosto muito. Eu online eu já não gosto muito, porque o online é muito complicado. Olha, muitas vezes o professor do seu lado, tentando te ensinar tal, às vezes não consegue corrigir, porque você tem uma limitação. Aquele movimento é muito complicado para você, tem uma limitação de coordenação, de ajuste de alavanca. Imagina ir no online, a hora que você coloca, o aluno coloca um telefoninho ali num canto, fica em pé, montando peso, desmontando peso, fazendo, o professor corrigindo, tentando dar para ele um indicativo do que ele está fazendo errado. Então, o online, sinceramente, ficou famoso aí na pandemia, tem gente que continua fazendo online, eu estou vendo cada vez menos, mas isso é uma falsa instrução top. É melhor fazer sozinho ou é melhor fazer online? Bom, se você não tem nenhuma condição de ter um professor perto de você, ok. É melhor você fazer online. Mas se existe essa opção, aí eu acho que o online ele não é um inimigo, mas ele é um burlador. Entendi. Entendeu? Ele é um burlador da performance. Eu acho que se você tem condição de ter um professor do seu lado, você vai pagar por isso, então paga um professor do seu lado, não paga um professor online. Bom, me conta uma pessoa que te inspirou ao longo da sua vida, que você olha e fala, quero chegar lá, ou já cheguei lá, e virou teu amigo. Eu tive várias inspirações. Em relação a pessoas perto de mim, eu sempre tentei fazer perguntas dos meus projetos novos, das coisas que eu queria fazer, para quem eu sabia que ia criticar. Eu tenho uma maneira de operar que muitas pessoas do meu lado acabam elogiando e batendo palma. E isso daí é muito legal, então é muito bom para o ego e muito ruim para os projetos, para os negócios. Então eu sempre tentei contar, fazer pergunta para essas pessoas que eu sabia que iam me mostrar onde é que estava o ponto fraco, entendeu? Onde é que estava aquela argola que não está presa o suficiente. Então isso para mim foi muito bom. Não vou falar, não vou esquecer alguém. Uma grande humildade também para viver isso, né? Porque é muito bom estar com gente melhor que você, mas tem que saber... E ouvir crítica, entendeu? E ouvir, e de repente não se abalar pela crítica, só filtrar a crítica. Então várias dessas pessoas me desestimularam muito para fazer academia, mas me falaram coisas que foram importantes para fazer da academia um sucesso. Então, é importante saber filtrar qual daquela informação você vai usar. Não é para desistir, entendeu? Mas presta atenção naquele lado que você não prestou, que é onde pode estar um ponto fraco. Isso vê ao longo do tempo, né? Porque você vai com força e coragem, de repente você começa a falar, me avisaram. Mas tem que ouvir. E eu tento fazer isso com os outros também, na medida do possível. No meu nível hoje, de quem me procura, eu tento fazer isso, nem sempre tenho sucesso.
Mas falando de uma pessoa, tem uma pessoa que... Ele chegou num ponto que não dá para chegar por vários motivos, mas a história dele é muito inspiradora para mim, é famoso para todo mundo, que é o Arnold Schwarzenegger. Porque nós estamos falando de um cara que nasceu numa aldeia no interior da Áustria, falando alemão austríaco, e começou a participar de campeonatos de musculação porque ele estava no exército, e ele via, ele se inspirava com aquilo, e de repente ele foi parar em Los Angeles, sem nada, com 18 anos, sem pai, sem mãe, sem dinheiro, sem nada, apadrinhado por um cara da época tal que ajudou ele a dar os primeiros passos lá, e ele devolveu tudo isso com o que ele fez do fisiculturismo. Mas, resumindo, é um cara que teve um sucesso absoluto em tudo que ele fez na vida. Como atleta, depois como ator. Imagina como é que você pode pegar um cara com aquele sotaque, com aquele físico, e colocar o cara para ser um astro de Hollywood. E foi, né? E foi, na época, o ator mais bem pago de Hollywood. Super referência até hoje. Até hoje. É. E depois ele quis ser político. Ele só não foi presidente porque ele não é americano. Ele foi governador da Califórnia 2 vezes. Mas esse cara, ele é muito fora da curva. É muito fora da curva, mas é muito inspirador. Sim. Entendeu? Então, a hora que você ouve, vê as coisas que ele fala, claro que tem uma parte que você tem que também filtrar para o outro lado, tem os exageros e tudo, teve as falhas, óbvio, né? Como todo mundo, tem as coisas que não deram certo, teve as falhas de comportamento, mas no todo a história é muito legal. Ele como pessoa e como um personagem que eu acompanhei desde cedo, é uma história muito inspiradora. Todo mundo que acompanha de perto acaba tendo a mesma impressão. Legal. Sai do pôster do cinema, entendeu? Ou do filme de fisiculturismo. Não. Você entra na vida da pessoa. E nem o nome ele mudou. Verdade. E teve algum livro que realmente tivesse te marcado e mudado a tua vida? Teve. Eu sempre li muito. Ultimamente não tenho lido tantos livros, porque como aparece muita informação e muita coisa resumida em um monte de lugar, então, às vezes, não tenho a motivação necessária para ler um livro inteiro como eu tinha antes. Mas durante os primeiros anos da minha vida, até os meus, 40 anos, eu li muitos livros. E teve um livro para mim que foi marcante, que foi a biografia de um cara chamado Jack Welch. Não é todo mundo que conhece, mas o Jack Welch ele foi o presidente da GE, que transformou a GE na maior empresa americana, uma das maiores do mundo naquela fase da vida dele e tal. Ele também era um cara de uma origem humilde e ele conseguiu alcançar todo esse sucesso com muita determinação, perseverança, trabalho, liderando equipe e tal. E para mim ele tem uma frase que é fundamental. Toda vez que você estiver olhando um projeto seu em execução, para um negócio que você tem e o negócio não estiver indo bem, você não vai ficar batendo cabeça nem brigando eternamente com aquilo. Você conserta, vende ou fecha. É duro, mas... É um belo ponto. Tome uma atitude, né? Toma uma atitude. Mas todos eles têm uma coisa muito em comum, né? Que é a rotina, o hábito, a resiliência, o esforço diário, né? Isso que eu acho muito impressionante, que eu levo pra minha vida quando eu vejo as pessoas. Não dá pra fazer sucesso sem rotina. Dá pra fazer por Totalmente acaso. de acordo. Dá pra fazer por acaso. Mas não é a regra. Mas não é... Ele não é um sucesso longevo. Sim, ele é um sucesso pontual. Ninguém faz sucesso sem que rotina a até longo tem prazo. muitos, né? Big Acontece. Brothers e os que a gente tem visto hoje. Você nunca mais viu. Você fez uma música. Porque se aguentar a fama também série. não é fácil. Aguentar o sucesso é difícil. Você é alvo de crítica. Você vai errar e as dores vão ser maiores. Então... Você vai ter tentações, você vai ter que resistir, você vai cair em armadilhas erradas e tal. Então, se você não tiver rotina, se você não for muito bem planejado em relação aos seus objetivos, em relação ao mindset, eu gosto de usar mindset com 2 T's. É minha filha que me ajudou a criar isso. Muito bom. Então, eu acho que fica muito difícil ter um sucesso de longo prazo. Você até pode fazer de curto prazo. Mas ele não tem, a base não é sólida. Bom, sucesso de longo prazo eu já sei que você tem, né? Mas eu não desisto, eu não quero parar, então. Mas é inspiracional pra mim, que vou lá todo dia na academia de manhã e te vejo. Já trabalhei com você, tive a oportunidade, porque, quem não sabe, a gente tive uma lanchonete lá dentro. E, pô, que cara tranquilo e gostoso de trabalhar. Que bom.
Prazer te ter aqui. Eu queria ficar conversando horas, mas a gente agora desliga a câmera e toma um vinho. Tá bom. Obrigado, para mim também foi um prazer. Obrigada. Parabéns pelo teu programa, eu acho o máximo, vejo todos. E Obrigada. certeza de sucesso, não tenho dúvida. Tomara, assim seja. Valeu.